Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, na 16ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 12, versículos de 38 até o 42, que nos diz assim. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos lá. Primeira coisa, quem eram os mestres da lei e quem eram os fariseus? Os mestres da lei eram pessoas conhecidas e famosas naquele tempo por conhecerem a lei. Então, imaginem que não é absurdo pensar que os mestres da lei muitas vezes eram pessoas consultadas para uma interpretação dúbia de um texto bíblico, né? Já os fariseus eram pessoas de classe média, segundo os autores mais atuais que falam, estavam mais próximos às pessoas muitas vezes, mas eram pessoas extremamente legalistas, baseando-se inteiramente na lei, tentavam justificar o que faziam, deixavam de fazer. E Jesus sempre fez muitos milagres, muitos sinais, não apenas na frente dos mestres da lei, não apenas na frente dos fariseus, como de toda a população. Eles chegam para Jesus e dizem: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. É óbvio que essa expressão mestre é muito irônica. Então é importante pensar sobre isso. Nem todo aquele que diz mestre fala porque acha que realmente Jesus é o seu mestre, mas pode falar com profunda ironia. E eles dizem, né? Queremos ver um sinal realizado por ti. É muita hipocrisia isso. Jesus já tem realizado curas, milagres, vários sinais, eles apenas querem mais um sinal. Como se parecesse que é a seguinte questão: mas Senhor, vamos crer se fizerdes outro sinal. O que estava faltando no coração deles não era ver outro sinal, mas era uma disposição interior para crer. Aquele que não quer crer, pode ser feito qualquer milagre, qualquer sinal, que essa pessoa vai continuar descrente do mesmo jeito. Alguns querem fazer de sua fé um espetáculo. Eu quero que Jesus faça o que eu quero, ponto final. Tá vendo? E aí o próprio Jesus responde: Vocês são uma geração má e adúltera. Por que adúltera? Aqui é uma linguagem extremamente comum em profetas, para simbolizar o povo que não é fiel a Deus. Jesus fala isso para os fariseus e para os mestres da lei porque eles, pela posição em que ocupavam e por serem pessoas que conheciam a lei, eles meio que seriam obrigados, digamos assim, a conhecer e a ter uma fidelidade profunda a Deus. Essa é a grande verdade. Mas eram estes que deveriam ser tão fiéis que na verdade não eram fiéis. Eram estes que tinham uma vida dupla, que diziam para as pessoas: façam assim para imitar a gente, mas no final das contas eram eles que faziam tudo errado. Tá vendo como é que isso é sério? E aí, diante dessa realidade, Jesus fala: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Tem várias formas de a gente interpretar isso, tá bom? Mas eu queria trazer para vocês o sinal do profeta Jonas como uma alusão à ressurreição, que é o sinal dos sinais. Ver o Cristo que morre e ressuscita, esse é o principal sinal para a nossa conversão. Como me dói às vezes pessoas que ficam pedindo a Deus sinais, confirmações, e esquecem que o maior sinal é o sinal pascal. É o Deus que se deu por amor a nós numa cruz. Tem sinal maior do que o amor de Deus nessa hora? Que a gente que fica: Senhor, mostra-me que tu me amas. Me dá um sinal. Criatura,
o sinal é a cruz. Tem coisa mais profunda do amor como esse, de um pai que dá seu único filho por amor? Esse grande mistério da Trindade. E a gente fica lá querendo outro sinal. Querendo uma fé do espetáculo. Uma fé teatral. Mas Jesus vai esmiuçar melhor sobre Jonas. E também vai falar um pouco sobre Nínive, sobre a Rainha do Sul e sobre Salomão. Vamos lá. Ele vai dizer que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, associando essa dinâmica da paixão. E aí o próprio Jesus fala, assim também o Filho do Homem vai ficar. Ele fala sobre isso. Mas Jesus de repente fala dos habitantes de Nínive, que diz que eles se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. Vamos lá explicar para vocês. Capítulo 1 e capítulo 2 de Jonas, Deus convoca Jonas para ir para Nínive pregar. Jonas não quer ir. Não é porque ele é chato, não é porque ele é arrogante. É porque Jonas sabia que Deus teria misericórdia de Nínive. E ninguém naquele tempo gostava de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Império esse que invadiu a região do Reino do Norte. E que estava tentando invadir o Reino do Sul. Era o povo que estava tentando destruir todo mundo. O próprio profeta Joel compara o Império Assírio com uma nuvem de gafanhotos. Era um império totalmente sangrento, ágil militarmente. Jonas sabia que Deus poderia perdoar aquele povo, mas Jonas não queria o perdão de Deus. Jonas estava duro para aceitar a misericórdia de Deus para com aquele povo. Mas de repente no capítulo 3, Jonas vai lá, ele evangeliza. Capítulo 3 e 4 vai mostrar a conversão daquele povo. Um povo duro se converteu. E Jesus compara os fariseus e os mestres da lei com os ninivitas. Tem vergonha maior do que comparar eles? Claro que não. E pior que eles sabiam que eram os ninivitas. Mas Jesus faz de propósito esse comparativo. Depois ele traz a Rainha do Sul, uma mulher pagã, que de repente vai até Salomão para ouvir a sua sabedoria. Jesus agora compara os mestres da lei, os fariseus, com os pagãos. Eles claramente não queriam serem comparados a isso. Mas Jesus faz tudo isso porque ele mostra que, no final, Jesus é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é um sábio qualquer. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas que os fariseus e mestres da lei não eram capazes de acreditar porque faltava uma disposição interior para acreditar. Pior cego é aquele que não quer ver. Parafraseando, pior incrédulo é aquele que não quer ver a sua própria incredulidade. E eles se achavam tão cheios de saber, tão cheios de fé, que eles estavam cegos para ver que o próprio Deus estava na frente deles e eles não estavam de coração aberto. Será que nós também estamos iguais? Tão inflados do nosso orgulho, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, que muitas vezes Cristo está na nossa frente e nós não enxergamos? Convido você a pensar sobre isso. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.